Palavra abençoada. Você vai ouvir agora esta mensagem vinda do trono da graça, vindo do Senhor para a sua vida. Se você crer, você vai tomar posse em tudo que ouvir. Mas eu quero te dizer um negócio. Vai precisar prestar bastante atenção. Você deseja ser verdadeiro? Você deseja usar a palavra que Jesus colocou no teu coração com honestidade, com sinceridade? Deseja ser verdadeiro? Quero te chamar a atenção em algumas palavras que Deus tem colocado no meu coração. Nós vamos lembrar de uma certa palavra que o Senhor Jesus falou de Jó. Estava lá em reunião e passou dito cujo Satanás disse que estava caminhando, passeando por aí, mas ele estava bem atento às conversas que estavam sendo faladas naquela reunião. Então Jó foi apresentado ali por Deus para Satanás. Tá vendo? Tá vendo lá meu servo Jó, ô homem bom? Aquele sim. Aquele é bom. Meu Deus. Meu Deus. Se Deus disser para você que você é tudo que Ele quer, então não tema. Confia no Senhor e faça o que Deus quer que você faça. Já te digo algumas palavras. Vamos cantar um louvor aqui, ó. Jesus ressuscitado. Às vezes você quer ser verdadeiro, mas você sente que ninguém gosta. Você está sentindo que as pessoas estão lhe perseguindo por causa da verdade que você aplica. Oh, Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Se comigo, ó meu amado, dá-me graça e o saber pra fazer tua vontade. Será que eu fugi o ritmo? Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Eu não vou cantar ele todo. Tá aqui, é o hino 339. Eu vou ficar com essa palavra que Deus colocou no meu coração. Aqui no Novo Testamento está nos falando aqui muitas coisas. O Lucas 6, por exemplo, eu leio aqui. Lucas 6. Aqui o Senhor está falando o seguinte: não há boa, versículo 43. Não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vitimam uvas dos abrolhos. Então depois você vai pegar mais coisas aqui nesse Lucas 6, 43 e 44. Aqui no Lucas 7, você vai ler o seguinte: o servo, versículo 2, de um certo centurião a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque amas a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Esse homem estava sendo intercedido pelos anciões. Os anciãos estavam pedindo Jesus para abrir espaço para atender esse homem, dando
toda regalia a esse homem, dizendo que esse homem merece estar de frente com Jesus para receber aquilo que ele precisava. Esses homens foram preparar a chegada desse cirurgião. Mas olha as palavras que o cirurgião vai dizer. Versículo 5 nós vamos repetir. Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, esses homens estavam elogiando esse centurião por aquilo que ele fez. Mas o Senhor Jesus é tão maravilhoso que até aquilo que tu não fez, ele te elogia. Ele te engrandece. Deixa entre aspas aí essa frase, tá bom? Agora só aqui, versículo 6. Foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo assim: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Então ele não se achou ir ter com Jesus dessas dignidades, mas o povo, os anciões, intercederam por ele. Muitas das vezes o povo até intercede por você, né? Mas quando for a hora da verdade, esse povo esquece que você existe. Esse povo lhe abandona. Lembra da palavra que eu falei de Jó? Lá no livro de Jó, eu vou ler aqui Jeremias e depois a gente chega no livro de Jó. No Jeremias 9 está nos falando o seguinte aqui. Provera a Deus a minha cabeça, se tomasse algumas águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus e eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhante. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. Eu poderia falar mais coisas aqui, né? É um povo que parece que está contigo, mas não está contigo. Você não tem que receber favorecimento do povo, mas você tem que receber favorecimento de Deus, do próprio Senhor e Salvador. Lembra aqui de Jó. Lembra de Jó, amado, que Deus colocou no meu coração. Jó está sendo apresentado para Satanás, tá bom? Jó está aqui, Deus está aqui falando de Jó para Satanás. É Deus quem falou, é Deus quem elogiou, é Deus quem engrandeceu Jó para Satanás. Não tem que você se preocupar com esse negócio. No livro de Jó, eita Deus, está difícil já aqui. Ó, tá bem aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus. Podia parar por aqui. Se você não tem essa enquadração toda maravilhosa diante dos olhos do Senhor, você precisa do povo. Você precisa que todos te exaltem, que todos te nomeiem como sabichão da parada. Você precisa do elogio de cada um. Aí Deus, o que Deus faz? Deus dá um toque no povo e faz com que o povo te recusa, te humilha e te tira a tua graça, para tu ver que nesse povo não tem valor nenhum. O único valor deles, por eles estar em pé, por eles estar corajosamente saudável. Eita, você vai entender o que eu estou dizendo. Que o único é Jesus que prepara tudo para você. Então não adianta você receber elogio desse povo. Esse povo não tem nada para lhe oferecer. E muitas das vezes você vai chegar num consenso que alguém vai dizer assim: vai lá fulano, o povo te ouve mesmo. Mas esse povo
pregam aqui, eu estou citando aqui alguns, não houve. Deus está falando dessa forma para mim e quer falar para você. Você que precisa de apoio e que deseja ser verdadeiro no abrir da tua boca, saiba que você não vai favorecer ninguém. Mas o que você tiver que falar vai ser a favor de Deus. Tem que tomar cuidado que você recebe uma exaltação e se sente exaltado. Mas o Senhor falou aqui para Satanás. Aleluia. O Senhor está dizendo aqui que Jó é um homem, tudo isso aqui que nós falamos, e na sua vida natural, material, também é tudo. Também é tudo. Você pode ler o capítulo todo. Aí o Senhor está aqui, ó, no versículo 6 está dizendo: vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, quem veio também junto? Satanás, que vai fazer só o que Deus permite. O que ele quer não vai fazer. Eu não vou continuar nesse assunto. Eu estou falando daquele tempo que você se acha entre a cruz e a espada, cara. Agora ninguém me quer. Agora, né? Sente vontade até de sair da direção. Sente vontade porque te entristece pela humilhação. Mas o Senhor vai completar na tua vida. Que ele está no negócio. Na vida de Jó, a gente vai compreender que todo tempo Jó vai se manter íntegro. Então, como a palavra foi dito. O Jeremias que nós lemos aqui está dizendo, ó, de um povo que não vale nem a pena prestar atenção nele. Viu? Esse povo, versículo 3, Jeremias 9:13, estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. É triste que às vezes está dentro da igreja, né? É triste que às vezes está dentro da igreja. É triste que às vezes é um homem daquele bem sábio, bem poderoso na palavra, na pregação, na direção do culto, na direção de todo evento da igreja. É triste que às vezes é aquela que sempre vem à igreja e nunca falta, mas que nesta hora ela te recusa, ele te recusa, ele te rebaixa, não quer te ouvir. Por quê? Porque a honra não está em você, a honra está em Deus, cara. Essa honra está em Cristo Jesus. É Jesus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tá bom? Agora vamos voltar aqui no capítulo 7 de Lucas. Eu fechei aqui, mas eu tenho certeza que eu acho. Capítulo 7 de Lucas, que nos fala o seguinte. Nós lemos. O Senhor está falando ali para nós. Olha só, capítulo 6 ainda por enquanto. Nós lemos o 43, porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. O Senhor sabe examinar uma árvore, não sabe? O Senhor sabe examinar uma pessoa. Sabe o que tem dentro e o que tem fora da pessoa, né? Conhece o coração. Então, ele permite que alguém lhe toque, para ver se você nega ele como Jó não negou. Agora nós vamos ver aqui, versículo 47. Olha só aqui, 46. Não, perdão, vamos ver o versículo 45. Lucas 6, 45, dizendo: o homem bom. Ou seja, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Se você está falando daquilo que tem de
coisa boa dentro do teu coração, podem te negar, podem te recusar, que o efeito estufa, o efeito para Deus vai ser de muito valor, e lá na frente alguém vai dizer, olha, aquela palavra foi forte para mim. Por quê? Porque você primeiro recebeu a humilhação dela, daquela pessoa, daquele povo. Mas termine por aquele povo prestar atenção e dizer, peraí, nós fomos injustos. E a verdade é que você tem que terminar e entender que tu foi injusto com fulano, com Bertano, que tu foi injusto em não atender. Eu aprendi isso. Pois você luta, você tenta botar tudo em ordem, tenta ser fiel, tenta ser trabalhador, fiel dentro da casa de Deus, por exemplo, da tua casa, tenta ser alguém importante para todos. Mas não adianta você satisfazer a todos. Porque aquele que está lá na frente, ele primeiro vai vacilar contigo, porque ele não quer perder, ou ela não quer perder a sua autoridade. Ninguém quer perder sua autoridade, cada um se segurando na sua posição. Olha, qualquer que venha a mim, versículo 47, e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Caramba, que forte palavra, né? É semelhante a quê? Vamos lá, versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, pôs o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Bem que te humilharam, bem que tentaram te tirar os direitos que você tem no falar. Mas eu vou te dizer, vai terminar a segunda palavra que o Senhor está dizendo. Se você se enquadra nessas posições que o Senhor está dizendo, não tema, não precisa duvidar do que está fazendo, porque vai vir resultados. Uma grande mudança. O tema aqui eu ia botar o seguinte, o tema aqui que eu ia botar é: você tem medo de mudança? Você tem medo de mudar? Naquilo que se refere ao seu lado espiritual. A sua forma de crer. Não estou falando mudança, tirar o móvel de um canto do outro. Não. Estou falando assim, você tem medo de passar a entrar numa área que você não entrava? Pregar de um jeito que você não pregava? Poxa, Deus tem todo um jeito de usar uma pessoa de forma que abra os olhos do povo e veja que ele é diferente. Que ela é diferente. Olha aqui. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente. Logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Aquela pessoa que se posiciona, mas sem os recursos necessários para se posicionar. Ela não tinha força nas pernas, né? Vamos dizer assim. Mas ela começou a acreditar que tem força nas pernas. Ela vai se pôr de pé, só que ela não tem recursos. Não tem os recursos necessários para continuar em pé. Ela vai cair. Me lembro até do detalhe que aconteceu. Daniel, com todo o poder de crer em Deus, aparece lá o anjo para ele, e ele estremece, diz a palavra que ele desarma, ele cai. Deixa Deus falar no teu coração. Então aqui, no Lucas 7, falou de um centurião, que intercederam por ele. O povo aqui intercedeu pelo centurião. Olha aqui, o servo de um certo centurião, viu? Lucas 7:2.
a quem muito estimava, estava doente, moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciões. Esse servo enviou os anciões para que vá até Jesus e interceda por Jesus. Mas vamos permanecer, rogando que ele viesse curar o seu servo. Chegando ele junto de Jesus, rogaram, dizendo: é digno que lhe conceda isso, porque ele ama a nossa nação. Ele mesmo edificou a sinagoga. Foi Jesus com ele, mas no caminho, quando estava já perto da casa, ele enviou-lhe o centurião, os amigos, dizendo, eu diria aqui na minha palavra: peraí, Senhor, não, para aí, o senhor tem mais o que fazer, meu pai. Meu Senhor, você tem mais o que fazer, não se preocupe com esse detalhe. Esse detalhe, com as tuas últimas palavras, vai me ser útil. Então daqui mesmo o Senhor volta e continua as suas atividades. Não impeça de fazer as coisas que o Senhor tem que fazer para ter que vir até minha casa. Diga somente uma palavra. É isso que eu estou dizendo. Não adianta aquele povo interceder. Esse povo aqui, esses anciões aqui vieram interceder. Não adianta. O que é teu é de Deus, o que é de Deus é teu. Você vai receber essa palavra em nome de Jesus. Eu fico aqui, tenho só buscado o Senhor nesse entendimento que eu tenho visto, eu tenho comparado, eu tenho vivido. O tempo que eu tenho ficado calado no meu canto, quieto, sem falar, determinado. Eu tenho tido vontade de fazer muitas coisas e tenho sido impedido por muitas das vezes, porque era o tempo de Deus para receber o que eu estou recebendo agora. E Deus te abençoe com essa palavra. E Deus te dê condições para entender. E mesmo que te humilhou, aqueles que te humilharam, volte. Eu encontrei uma certa moça pedindo oração para um menino. Eu fiz aquela oração para o menino porque ela me viu descendo de terno e gravata para ir para a igreja. Bíblia na mão, eu mais 2 irmãos. Então ela achou melhor me cercar. Por favor, ora esse menino aqui. Aí eu fiz uma oração por ela, aquela criança. Aí aquela mulher, eu falei assim: Senhor, abençoa também essa senhora. Botei a mão no ombro dela. Abençoa essa senhora, Senhor. Seja com ela. Aí ela, eu não sou mais evangélica. Por que não é? Não estou mais seguindo a igreja, não. Mas o que houve? Eu abandonei tudo, deixei tudo para lá. Falei: engraçado, você abandonou, mas Jesus não te abandonou. Olha aí, ainda há talentos a seu favor. Você pediu intercedesse por esse menino aqui. Você fez um papel que poucos fazem. Ainda tem alguma coisa em você. Jesus não esqueceu de você. Chegou até a sair lágrimas nos olhos dela. Mas Jesus não esqueceu de você. Você que esqueceu de Jesus. Volta para a casa do Senhor, ué. Mostra para todo mundo que você não vai ficar para trás por causa daquilo que acharam de você, daquilo que pensaram de você. Não dê satisfação àquilo que disseram de você. Ela ficou bem chorosa. Mas eu tenho certeza que Deus preparou aquele tempo ali para mim e para ela mesmo. Porque depois, quando eu fui para lá, para a igreja, eu vivi um detalhe que eu estou tentando trazer aqui para nós. Você ser humilhado é a coisa mais triste que tem. Mas você saber que tem um Jesus que não te humilha jamais, que te exalta, que te engrandece, isso é de muito valor para você. Deus te abençoe e te guarde, e Deus te dê a paz. Senhor, meu Deus, abençoa essa pessoa, Pai, que tem estado muito triste, te sentido muito humilhada por alguma palavra que chegou até ela e fez ela voltar atrás e desistir. Traz de volta, Senhor. Traz de volta para a tua casa e venha
Dá a ela mais uma oportunidade para conhecer o teu infinito amor, a tua misericórdia. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Evangelista Carlos Lopes. Compartilhe essa palavra para quem está vivendo essa parte que você já percebeu isso. Amém? Em nome de Jesus, só vitória. Pai, vai ver que o Senhor é Deus. Deus de ontem, o Deus de hoje, o de amanhã, o Deus de sempre. Amém, Jesus. Que não existe nada além de Ti. E o Senhor está no controle de tudo, Pai. Pai, acreditamos, Pai, que o tempo do Senhor mostrar para esses zombadores, Pai, está chegando, Pai. Dê discernimento, Pai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está querendo mostrar com a situação Jair Bolsonaro, com esse judiciário, porque nós temos a certeza que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor jamais perdeu o controle. E eu sempre falo que a vontade do Senhor, Pai, ela é boa, ela é perfeita e agradável, Pai. Visita, Pai, meu irmão Jair Bolsonaro, aquele soluço, Pai. Visita, Pai, a vida dele, Pai. Toca na carne, no osso, um espírito de renovo ali, Pai, para que ele possa ter um sono reparador e levar paz naquele coração, Pai. Que nós sabemos que ele acredita em Ti, Pai. Sim. Pai, aquelas pessoas que chegam de fora para ficar falando aquilo que o Senhor não quer, Pai, que falam que Jair Bolsonaro, eles podem até vir, Pai, mas não deixam eles falar. E o que eles falar do jeito deles, o presidente, que eu falo presidente, meu irmão Bolsonaro, vai entender conforme o Senhor quer, Pai. Porque o Senhor está no controle. E o inimigo tem usado todas as forças, todas as maneiras para inquietar. Mas sabemos que ele acredita em Ti, Pai. Que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu Jair Bolsonaro. E tudo que está acontecendo, sabemos que o Senhor está no controle, Pai. Pai, traga paz em Israel, traga paz para o Brasil e dedicamos, Pai, cada dia a Ti. Obrigado por estar com saúde. Estou aqui com meu irmão Magno Malta, mais alguns amigos. Pai, abençoa a família dele, abençoa a minha família, a família de quem está aqui, Pai. Eu sou sempre mostrando que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, Pai. Pai, o tempo desses zombadores, eu creio que está chegando, Pai. Pai, Jeremias 33:3. Diz: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes, Pai. Grandes. Impossível que não saiba, Pai. Então, acreditamos que o Senhor vai trazer coisa grande, Pai. E o Senhor sempre mostrando que o Senhor é Deus. Obrigado pela saúde, obrigado por tudo. Pela minha mãe, Pai, que está lá com 95 anos, Pai. O Senhor sabe que ela está orando pelo Bolsonaro, porque ela conheceu o Bolsonaro e ela sempre fala para ele que Deus está no controle. E quando eu tinha oportunidade de visitá-lo, eu falava, Pai. E quem está proibindo de visitar o Bolsonaro, eu, o Magno Malta, não é o inimigo, não, Pai. E nem Alexandre de Moraes. É porque se tiver que visitar, vai ser no tempo do Senhor. Não é no tempo de Alexandre de Moraes, não é no tempo do ministro do STF, que nós estamos pedindo, que temos que pedir. Mas não é eles que estão dizendo sim ou não. É o tempo do Senhor, que no Senhor nós acreditamos, Pai. Dedicamos, Pai, o dia de hoje, o dia de amanhã, a Ti. É o que eu te peço e agradeço hoje eternamente. Amém, Senhor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Oi, pessoal. Quero fazer uma live bem rapidinha. Queria que você ficasse comigo aqui, que entrasse comigo, que outras pessoas viessem.
eu quero falar sobre a fé e quero falar sobre os últimos acontecimentos no Senado da República, na Câmara. Eu quero dividir com vocês. Vai ser uma live muito rápida, até porque eu não estava me preparando para fazer live e de repente eu fui instado a abrir essa live para falar algo muito importante para vocês da parte de Deus. Bem, aqueles que estão entrando agora, e será muito rápido também, né? Nós estamos vendo os acontecimentos no Brasil. Muita coisa não nos surpreende mais e muita coisa nos surpreende. E nesse momento, o que bate mais dentro de nós é o desânimo. Depois que você luta, dá 2 passos para frente, de repente você tem a sensação de que está andando para trás. Bem, os deputados assumiram a Câmara e nós assumimos o Senado. E eu fiquei na mesa do Senado, e isso eu quero contar para vocês, porque eu fui instado, recebi uma mensagem do senador Portinho, e nessa mensagem ele fala comigo: eu acho que você precisa dividir essa experiência de oração, de fé com as pessoas do Brasil. É verdade que nós assumimos o Senado, eu me assentei ali na cadeira da presidência e resolvi colocar uma corrente com cadeado nos meus braços e também nas cadeiras que ali estavam, e todos que se assentavam ali necessariamente estavam sentados numa cadeira que estava acorrentada, e muitos se assentavam, puxavam a corrente e colocavam em cima das pernas. Simbolicamente, nós estávamos acorrentados aos nossos valores, à nossa determinação, à nossa crença, determinados de chegar em algum lugar e de uma maneira resiliente, mas corajosa, não sair dali. Por isso eu peço a você que permaneça comigo, que eu vou lhe dizer exatamente o que aconteceu. Bem, o que aconteceu? Eu me acorrentei ali, né? Muita gente no Brasil orando, fruto das ruas, fruto da movimentação das ruas, de um povo que quer ser verdadeiramente livre, que quer um país democrático, de um povo que não quer ditadura, de um povo que está inconformado com a ditadura do Supremo Tribunal Federal, com a escalada de Alexandre de Moraes, com o cala-boca do Supremo nas pessoas, com as condenações ilegais, e o povo foi para as ruas pedir impeachment de Alexandre de Moraes. Ação dos senadores, impeachment de Alexandre de Moraes, pedir anistia e pedir que também acabe-se esse foro privilegiado, porque é uma arma de chantagem da Suprema Corte, se é que temos corte, em cima dos deputados federais. Então, veja bem, nós nunca imaginamos, com o maior esforço que nós fizéssemos, que nós chegaríamos a 40 assinaturas. O máximo foram 36 assinaturas. E nós fomos para a rua. O que ocorreu dentro do Senado foi a movimentação da rua, foi a movimentação do povo. Mas eu quero contar a vocês como chegou a 41 votos. Porque com muito esforço, luta e convencimento, chegou-se a 40 votos. E ontem, na madrugada, um grupo de senadores foi ter uma reunião com o presidente Davi Alcolumbre, que há 15 dias desapareceu. Ninguém conseguia falar, nem os mais próximos, senador Marco Rogério, senador Flávio Bolsonaro. E nós precisávamos ser ouvidos. É isso que mandou tu entrar aí, cara. Pô, maldade, eu deixo meu vídeo aqui gravando.
A parada que eu quero aqui entra uma outra parada.